Nós vamos à meditação da palavra. E nós estaremos lendo em Filipenses, capítulo 4, dos versos 4 ao 6. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Amém? Que Deus esteja falando aos nossos corações. Nosso tema é alegrai-vos no Senhor. E nós estaremos pensando neste assunto. Antes eu quero citar aqui 2 pensamentos anônimos. Eu tenho um livro cujo título é Pérola para todas as horas. Pérolas para todas as horas. E lá tem vários pensamentos interessantes, não são versículos, são pensamentos. E homens de Deus, mulheres de Deus. E um deles diz: sábio é aquele que reconhece os limites da sua ignorância. Sábio é aquele que reconhece os limites da sua ignorância, ou seja, da sua falta de conhecimento. Porque quando nós achamos que nós já aprendemos tudo, aí é que nós não vamos aprender mais nada. Então, o crente em Jesus Cristo, especialmente o crente, ele há de ser um sábio, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quanto mais ele conhecer de Deus, da sua bendita palavra, porque Deus nos revela, através da sua palavra, as maravilhas celestiais, as maravilhas eternas. Então nós seremos mais sábios. Reconhecer os próprios erros e buscar o caminho da excelência é a atitude dos grandes. Olha aí, reconhecer os próprios erros, quando nós reconhecemos os próprios erros e buscamos o caminho da excelência, sempre melhorando, nunca estar satisfeito com o bom, vamos para o excelente. E é uma atitude dos grandes. Mas que grandes? Dos grandes homens, dos grandes políticos? Não, dos grandes homens de Deus. Das pessoas que marcaram a história, porque buscaram a excelência, reconheceram. Um exemplo de homem que eu admiro na história bíblica é Daniel. Daniel, um grande homem de Deus. José, Josué e outros. Por quê? Porque reconheceram suas limitações, reconheceram seus erros. Mas o tema central da carta aos Filipenses é a alegria de ser cristão. Paulo usou aqui no versículo 4 o verbo regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos significa alegria intensa, alegrai-vos de maneira intensa, de maneira completa, um grande contentamento. Vai além de um simples sorriso, porque às vezes nós expressamos um sorriso, mas o coração está muito triste. Mas aqui, quando ele fala regozijai-vos, ele está dizendo alegria da alma. Ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mas as razões da sua alegria, ou seja, a razão da sua alegria está no Senhor. É Ele que é a razão da nossa alegria.
A cristandade atual, o povo atual, tem conceitos errados do que é alegria e do que é felicidade. Por quê? Porque muitas pessoas, ou seja, a maioria, estão baseando a razão da alegria e da felicidade nos bens temporais, nos momentos que passam, nos prazeres da vida. Mas nós, os crentes que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, havemos de buscar no Senhor, que Ele é a fonte de tudo que é bom, porque a Bíblia diz, eu vou citar novamente, Tiago 1,17, que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então aí nós encontramos a razão para a alegria. Nós, o povo de Deus, para sermos bem-sucedidos, felizes, regozijarmos-nos na presença do Senhor, havemos de guardar em nossos corações a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 100, ele nos dá um mandamento. Aquele poema já começa com um mandamento: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Mas especialmente nós que temos um compromisso com Deus. Celebrar com júbilo, celebrar com alegria. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, o Senhor, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então o salmista inicia esse poema com essa maneira maravilhosa, nos convidando a celebrarmos a Deus com júbilo, que é também alegria profunda. E depois ele, no versículo 3, vai expor a razão por que o Senhor tem que ser celebrado com júbilo. Por quê? Então ele explica: porque foi Ele que nos fez povo seu, Ele nos escolheu, Ele nos separou e Ele nos destinou para sermos ovelhas do seu pasto. Isto significa que o Senhor vai cuidar de nós em tudo aquilo que nós necessitarmos, que nós precisarmos. Deus não vai dar tudo o que nós queremos, o que nós desejamos, mas com certeza Ele dará o que nós necessitamos. Às vezes nós entramos em depressão e ficamos estressados porque nós queremos além do necessário. Eu estou falando nós, porque nós vivemos nesse contexto social, nesta pressão e opressão, mas Deus vai nos conceder aquilo que nós necessitamos. Existem alegrias naturais das realizações pessoais, mas nada pode se comparar à alegria do crente, a vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não percebeu e não subiram ao coração psíquico do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem grandes maravilhas preparadas para aqueles que o amam. As alegrias naturais, as realizações pessoais, elas fazem bem para nós. Elas fazem bem. Elas trazem um sentimento de realização. Quando você consegue construir a sua casa, quando você consegue comprar um veículo, ou mesmo trocar a bicicleta, ou comprar um sapato. É uma realização, é um sonho, é um bem que vai fazer bem para você, vai produzir um sentimento bom. Isso é
bênçãos de Deus também. Mas nada pode ser comparado com as bênçãos espirituais. No Salmo 126, o versículo-chave, os irmãos já sabem qual é. Vamos falar juntos? O versículo-chave do Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O versículo que antecede esse aí, o 22, o salmista disse que se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Porque o contexto era, o povo estava na Babilônia, escravizado. Foram deportados de Jerusalém, foram levados de Jerusalém para a Babilônia. E agora eles estão lá, escravizados. E quando se cumpriu a profecia de Jeremias, que o povo ficaria lá por 70 anos, aí Deus usou o rei da época para fazer um movimento com os judeus e dar liberdade para que eles voltassem. Mas na Babilônia havia outros povos também escravizados. Não eram apenas os hebreus que estavam lá. Lá haviam outros povos juntos que foram também levados cativos. E aqueles outros povos ficaram olhando para os hebreus, os judeus, e eles olhavam admirados e diziam: olha, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes bênçãos Deus concedeu a eles. E aí o salmista concorda dizendo: grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Então, chegar a dezembro de 2021 é uma grande realização. Eu estou dizendo chegar com vida e com saúde suficiente para estarmos aqui. Especialmente nós que fomos atingidos também por essa pandemia. E exercitamos a fé, a esperança, e Deus honrou a nossa fé. Ele nos sustentou com a sua graça, e hoje nós podemos dizer como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas o Senhor não fez apenas no aspecto físico. O Senhor fez muito mais no aspecto espiritual. Porque nós prosseguimos, nós continuamos crendo no grande poder de Deus e no poder salvador, redentor, no poder perdoador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que faz toda a diferença na vida de um servo de Deus. Essas alegrias naturais, elas passam. Agora, a alegria espiritual, a alegria da salvação, ela permanecerá para sempre. Então, nós precisamos crer, confiar que o Senhor Deus, Ele vai sempre fazer com que, num momento de grande turbulência, nós possamos lembrar que Ele é o nosso porto seguro. Como cantamos agora há pouco, quando cantamos o hino 328. Contigo estou para te salvar. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. Jesus alegrou-se. Em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 17, nós encontramos a história dos discípulos que saíram para evangelizarem. Eles saíram, Jesus havia mandado eles evangelizar, e eles voltaram trazendo um excelente relatório do que o Espírito Santo de Deus fez através da vida deles. E eles disseram a Jesus: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E no verso 20, Jesus disse: não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos,
Alegrai-vos antes, por estarem vossos nomes escritos nos céus. Olha aqui, esse é um privilégio profundo. Talvez você gostaria de ter o seu nome incluído em alguma lista de pessoas bem-sucedidas na vida profissional, bem-sucedidas na vida econômica, ser conhecido, porque geralmente quando você chega num determinado local, aqui na nossa cidade é muito comum, especialmente aqui no centro, ou em outros lugares, e as pessoas perguntarem: a que família você pertence? Já ouviram isso? E dependendo do nome, você será bem acolhido. E dependendo do nome, não será assim tão bem acolhido. Isso é natural. Mas não há nada que podemos comparar, como Jesus disse aqui, em nossos nomes estarem escritos nos céus. É bem mais interessante, mais importante que qualquer lista humana, que qualquer lista aqui da terra. E a Bíblia diz que Jesus também se alegrou no Espírito Santo. Poderíamos citar múltiplas razões porque o povo de Deus deve alegrar-se. A Bíblia está repleta de bênçãos e promessas para os seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos permanecer, perseverar. No versículo 6, Paulo faz uma recomendação, como Jesus fez lá em Mateus 6:25. Aqui o apóstolo Paulo dá um conselho semelhante ao de Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Irmãos, sinceramente, você acha difícil isso? Não estejais inquietos por coisa alguma. Ele está dizendo, não fiquem inquietos por nada. Você acha isso difícil? Eu acho muito difícil, porque os dias são difíceis. Se nos dias de Jesus e nos dias de Paulo era difícil, hoje, devido às circunstâncias sociais, eu vejo que é muito mais difícil, muito mais complicado. Porque a competitividade é muito grande, é muito forte. E hoje o que nós mais tememos é sermos passados para trás. Ninguém quer ser passado para trás. Ninguém. E nós lutamos então. É uma verdadeira guerra de informações, competições tantas, para estarmos no topo. A vida é uma pirâmide, né? Ninguém quer estar lá embaixo, por quê? Vai ser massacrado, vai ser pisado. Querem estar no topo. Mas as inquietações, elas acompanham. E o mandamento bíblico é: não estejais inquietos por coisa alguma. Jesus disse lá em Mateus 6:25, mandamento semelhante ao de Paulo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e beber, e pelo que haveis de vestir. E isso nós nos preocupamos muito. Nós estamos vivendo esta época onde as pessoas estão aí fazendo compras, e mais compras. E alguns vão até para o exterior fazer compras. E se endividam. E ficam em situações bem complicadas. Mas a ordem é... Paulo, escrevendo aos cristãos de Filipos, nesse mesmo capítulo, no versículo 19, ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas,
suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Da teoria para a prática, há uma distância incalculável. Há uma distância muito grande, porque essas palavras soam nos nossos ouvidos como uma fonte de esperança, como uma mensagem consoladora. O meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. E agora, a hora que chega o momento de confiar, de crer que Ele vai suprir. Então nós temos visto, durante esse tempo de vida cristã, muitos testemunhos de irmãos que obedeceram, que foram fiéis e puderam perceber, sentir Deus atuando nos momentos mais difíceis da vida deles. E eles têm dado testemunho, saído, visitado as igrejas, falando do que Deus realizou na vida deles e que compensa nós crermos. Eu gosto dos fatos bíblicos, das histórias bíblicas. Um dos exemplos maravilhosos que nós encontramos na vida de Paulo, o escritor da carta aos Filipenses, é que quando ele estava em Filipos e preso no cárcere junto com Silas, ele pôde perceber, ele pôde sentir, ele pôde viver os cuidados de Deus na vida dele. Por isso depois ele escreve, o tempo que ele foi missionário em Filipos foi uma realidade. Agora ele está vivendo outra. Agora ele está preso. Agora ele está na capital do império da época, em Roma, Império Romano. E lá da prisão, ele escreve, o meu Deus vai suprir todas as vossas necessidades. E ele falava isso com experiência. Por quê? Naquele dia ele podia estar lembrando o que Deus fez no passado. Quando os alicerces do cárcere tremeram, os portões se abriram e não fugiu nenhum preso, e ainda Deus operou a salvação do carcereiro da cidade. Deus trabalhou naquele coração para que ele cresce no Senhor Jesus Cristo. Ele fez a pergunta que nós usamos hoje para evangelizar, para falar do amor de Deus. A pergunta do carcereiro foi: o que eu preciso fazer para me salvar, para ser salvo? E o apóstolo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Esta pergunta ainda hoje, centenas, milhares e milhões de pessoas estão fazendo. Qual é a igreja certa? Qual é a religião certa? O que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta é a resposta do missionário Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então nós precisamos crer, confiar nesse Deus maravilhoso. O profeta Isaías já dizia, e eu quero encerrar com este versículo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Amém? E o salmista, no Salmo 27, versículo 14, o último versículo do Salmo 27, ele disse: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Que bênção! Que maravilha de palavra! Enche o nosso coração de esperança, enche os nossos corações de paz, de segurança. Então, lembre-se, seu nome está escrito nos céus, se você é um seguidor de Jesus Cristo. Deus vai suprir as nossas necessidades. Como eu já disse, talvez não tudo o que você deseja, mas tudo o que você
precisa. Amém? Vamos orar a Deus? Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Senhor, a bênção de estarmos no Teu santo templo, o privilégio, ó Deus, de meditar na Tua santa palavra e saber, ó Deus, que o Senhor é a razão da nossa alegria. Regozijai-vos no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que privilégio! Nossa alegria não há de ser uma alegria passageira, temporária, mas a nossa alegria, ela permanecerá para sempre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, disse Neemias. É a alegria que vem do céu, vem do teu coração para o nosso coração, ó Deus. E isso traz para nós, ó Deus, uma esperança viva, porque todas as coisas materiais passarão, deixarão de existir. Os nossos bens ficarão para outros, mas a nossa comunhão contigo é só nossa, ó Deus, e para todo o sempre. Ó Deus querido, nosso Pai, abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo, que ouvirão esta palavra, Senhor, para que creiam em nosso Senhor Jesus Cristo, para que se entreguem ao Senhor Jesus Cristo, para que deixem de procurar as religiões e procurem Jesus e creiam nele, envolvam-se com Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe nossas famílias, abençoe nossos lares, Senhor, e tenha de nós compaixão nestes dias difíceis que vivemos sobre a terra. Nós oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.